Pois bem, vamos começar aqui nosso conteúdo sobre aspectos econômicos na parte de leite. Nós já falamos do rebanho efetivo, já falamos da carne, né? Vamos falar agora sobre o leite, né? Como é que está o mercado do leite ovino e caprino? Vamos entender isso, né? Primeiro, comparando entre as diferentes espécies aí, essa postagem feita pelo Washington Post, tá, em 2017, mostra a variação do rebanho efetivo em número de cabeças de animais de diferentes espécies, entre eles animais também destinados à produção de leite, né? E para vocês terem uma ideia aqui, especificamente os caprinos destinados à produção de leite, na última década, principalmente, nos últimos anos, nem década, né? Nos últimos 7 anos, 6 anos mais ou menos, nós temos aí uma disparada, já vinha crescendo num ritmo acelerado desde 2007, né? E de 2012 a 2017, um grande aumento do efetivo mundial de caprinos destinados à produção de leite. Também eu sinto pensar que as vacas leiteiras, os bovinos leiteiros teve um crescimento pequeno, bem pequeno, né? Isso aqui são taxas de crescimento, não é em números efetivos. Já os ovinos aqui, de maneira geral, tanto ovinos para produção de carne como leite, né? Aqui nós temos outros caprinos destinados à produção de carne, mas de todos o destaque aí vai para os caprinos leiteiros, mostrando grande interesse nesse produto nos últimos anos, né? Se a gente comparar com leites de outras espécies, nós temos aí, claro, os bovinos produzem uma quantidade maior de leite no mundo, até mesmo pelo porte dos animais, né? Mas também pelo próprio consumo desse produto, ele é muito mais consumido em relação a outros. Nós temos na segunda posição aí o búfalo como espécie mais produtora de leite, tá, claro, bem longe dos bovinos, seguido dos caprinos, aí sim já de interesse para nós, né, em 2018 com 18 milhões de toneladas, quase 19 milhões de toneladas de leite, e os ovinos na sequência, a quarta espécie que mais produz leite, com 10 milhões, 10,6 toneladas de leite, tá? Bom, se nós pensarmos especificamente no Brasil, o búfalo e o ovino praticamente não entram na estatística da FAO, esses dados são da FAO, tá? O que nós temos da FAO são dados do leite bovino e caprino, tá? E nós temos aí em torno de 33 milhões de toneladas produzidas em 2018 contra 272 mil toneladas em 2018, 33 milhões contra 272 mil toneladas. Tá? Em 2016, nós tínhamos 253, mostra aí um crescimento que houve de 253 para 272 na produção de leite, indicando que no Brasil também essa atividade de produção de leite, do caprino especificamente, vem aumentando, né? Enquanto que nós temos aí um pequeno aumento também na produção de leite bovino, mas bem menor, proporcionalmente falando. Bom, vamos falar primeiro do leite caprino, né? Depois nós falamos do leite bovino e dos queijos, que são os principais derivados desses leites dos pequenos ruminantes. Nós temos aí uma distribuição no planeta, tá? A respeito das regiões produtoras de leite caprino, tá? Eu esqueci de colocar aqui o título, mas aqui especificamente é o leite caprino, tá? Eu já vou deixar aqui destacado para vocês, para não ter confusão depois, tá? A espécie a que se refere, tá? Ok, não tem problema. Então, com relação à produção de leite caprino, nós temos aí as principais regiões produtoras, os países que formavam a antiga União Soviética, alguns países da Ásia, como a China, ainda são grandes produtores em quantidade, não em produtividade, seguido de alguns países também da África, tá? Pela quantidade do efetivo de caprinos nesses países, por isso o destaque aqui em vermelho mais intenso. Nós temos algumas regiões da Europa, esse sim com uma referência na produtividade bem destacada, a França e a Espanha têm uma produtividade destacada no leite caprino, tá? Já o Brasil e o México, muito mais pelo efetivo de caprinos do que em termos de produtividade, tá? Então,
Tá aí as regiões principais produtoras. Não existe uma região que tenha assim, ela seja caracterizada pela produção de leite caprino. Essas que estão em vermelho, com exceção dos países europeus aqui, são países que têm um efetivo muito grande, incluindo a Rússia aí, com um grande efetivo, né? Se nós pensarmos em 2018, o que nós temos de distribuição por continentes, né? O continente que mais tem caprinos leiteiros, que mais produz leite caprino é a Ásia, seguido da África, depois Europa e depois as Américas. A Oceania praticamente nem entra aqui, né? E se a gente fizer a média dos últimos 50 anos, isso não se modifica muito, a não ser pelo aumento aqui na Europa, pela produtividade, claro, aplicando mais tecnologias, aumentando nas duas regiões maior produtoras da Europa, né, saindo aí em 2014, 14,5, mas se eu pegar os últimos 50 anos, 19,9%. Né? A África, as Américas aqui e a Ásia com 50,9%. Então, uma coisa é você ver pontualmente naquele ano, outra coisa é você ver a média das últimas décadas. Tá? Também pegando média das últimas décadas, os últimos 50 anos, de 1968 a 2018, os 10 maiores produtores de leite caprino no mundo é Índia, Sudão, também o Sudão formal, né? Eu não sei que divisão política que existe lá, mas se nós somarmos aqui, eles praticamente empatariam aí com a Índia, Bangladesh, Paquistão, França. Então aqui já começa a surgir alguns países, a França e a Grécia, como países com produtividade destacada e um comércio muito importante. E os outros países, principalmente por conta do efetivo maior de caprinos leiteiros. Aqui nós temos um gráfico mostrando o que vem acontecendo nas últimas décadas com a produção mundial de leite caprino, né? Então, se a gente pegar o somatório do que é produzido no mundo, o que nós percebemos é um aumento e numa escala bem importante nas últimas décadas aqui, mostrando aquilo que eu já comentei com vocês, que os caprinos nas últimas décadas vêm sofrendo um avanço em termos de geração de tecnologia, justamente porque esses animais essa espécie ficou um pouco deixada de lado em relação a outras espécies domésticas, mas nos últimos anos a aplicação de tecnologia para diferentes objetivos nos caprinos acabou acelerando bastante a produção nas últimas décadas. Se eu pegar especificamente no Brasil, o que nós vemos é uma variação muito grande, nós temos diferentes fatores aqui que interferem, políticos, econômicos, que sobe, desce, quando chega em 2014 há uma queda, nós tivemos uma crise política e econômica aí a partir de 2014, 2015, mas a gente já nota aqui 2018 uma recuperação, né? Nós estávamos aqui abaixo de 250 mil litros de leite em 2016, tá? E para 2018 nós já estamos com 272 mil, já chega bem próximo aqui nessa linha aqui, ok? Bom, aqui nós temos pontualmente aqueles países que mais produziram em 2018, de acordo com os dados da FAO coletados agora, tá? Continua a Índia aí como o mais produtivo em função do efetivo, tá? O Sudão, já naquele somatório que eu falei para vocês, Bangladesh, Paquistão, França, tá? Turquia, Mali, olha a Espanha entrando aí, que nem entrava lá nos 10 principais, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui era média, né? Então você não vê nem a Espanha aqui. Voltando novamente, nós já conseguimos pontualmente ver em 2018 a Espanha, tá? A Grécia, e o Brasil já surgindo aí na 14ª posição com essa produção registrada em 2018. Então, mundialmente, o Brasil, apesar de pouco, se situa na 14ª, entre o 14º maior produtor de leite caprino do mundo. Está muito longe, é claro, de outros países aí, mas se investir em função da nossa condição de produção, com certeza a gente pode ser aí um país de grande destaque na produção desse produto de origem animal. Vamos ao leite caprino, vamos situar aqui como é que anda a distribuição dos países mais produtores do mundo. Nós temos aí principalmente a África, tá? E a Ásia, novamente, de novo, os efetivos nesses países são bem representativos, o que acaba dando uma produção
um somatório da produção maior, isso é média das últimas décadas, tá? Mas em termos econômicos, nós temos aí 4 países de destaque, nós temos a França, a Espanha, a Itália e a Grécia aí, como regiões importantes em termos de produção, produtividade e importância econômica, os derivados que são produzidos nesses países a partir do leite ovino, tá? Que nós estamos tratando do leite ovino, deixa eu registrar aqui porque eu esqueci de colocar. Então, nós estamos com leite ovino, tá? Então, nesses 4 países aqui, nós temos uma importância maior da atividade. Não que nos outros países não sejam, mas principalmente aqui está em vermelho, porque o efetivo é muito grande. Tá? O Brasil praticamente nem entra na contabilização da produção de leite ovino. Os ovinos, de certa forma, eles têm 2 principais produtos, que é a carne e a lã, né? E vem como terceiro produto da ovinocultura o leite, tá? E, claro, a pele como subproduto nas 2 espécies. Aí nós temos a distribuição por continente, tanto em 2018, que são os últimos dados que foram divulgados pela FAO, como também nos últimos 50 anos. E o que nós observamos aí é uma variação muito pequena, né? Continua, pontualmente falando, uma condição que é registrada nas últimas 5 décadas, sem muita variação por regiões. Tá? Os 10 principais países produtores, fazendo uma média dos últimos 50 anos, nós temos aí a Turquia como maior destaque e a China. A China é principalmente pelo rebanho efetivo, os turcos têm uma tradição no consumo desse produto, tá? E com importância mesmo, nós temos aí a Grécia e a Itália, principalmente, com importância econômica, tá? Entre esses 10 maiores produtores, com média contabilizada dos últimos 50 anos. A Romênia também entra aí, o Irã, Sudão e a Somália, né? E se a gente pegar um gráfico e traçar como é que está a condição de produção de leite ovino nos últimos 50 anos no mundo, o que nós observamos é um aumento constante da produção desse produto, ou seja, há um interesse muito grande em cada vez mais aumentar. Não só pelo aumento da população mundial, mas também porque a atividade ela vai se aprimorando, as raças vão sendo aprimoradas e, consequentemente, nós temos um aumento da produção, tá? Se nós pontuarmos aqui em 2018 os principais produtores, nós vamos continuar tendo a Turquia e a China como os principais, a Grécia também, mas olha aí, nós temos aí entrando a Espanha, a Itália, a França, que são países da Europa aí, junto com a Grécia, que são, em termos não de quantidade, como a Turquia e a China, mas de produtividade, de importância econômica, da produção de derivados com um valor agregado bem maior, tá? E por esse motivo, atividades muito importantes nesses países europeus, principalmente, tá? Então tá aí os 14 maiores produtores do mundo. O Brasil não se inclui, praticamente quando você joga os dados lá na FAO, para o Brasil na produção de leite ovino é 0, tá? E vamos aos queijos, né? Só que a gente está falando dos produtos da ovinocultura e da caprinocultura, do leite ovino e caprino. O que nós temos principalmente é a produção de derivados, principalmente no leite ovino, onde a quantidade de sólidos totais desse leite, dessa matéria-prima, acaba contribuindo para a produção de queijos, porque o rendimento é maior, né? Já o queijo caprino ele tem um sabor muito destacado, o que favorece a produção de queijos diferenciados, tá? Bom, comparando em termos de queijo, né? Lembra lá o gráfico que nós mostramos da matéria-prima do leite, né? Nós tínhamos principalmente o leite caprino sendo maior do que o leite ovino, mas quando a gente chega no queijo, eu acabei de falar, o rendimento é maior na hora que você produz um queijo a partir do leite ovino, o que faz com que esse leite, essa matéria-prima, gere muito mais queijo, tá? Queijos diferenciados, queijos com valor agregado altíssimo e também pelo sabor mais forte, já que tem mais sólidos totais nesse leite. A maior parte, quase que 99% do leite produzido no mundo é destinado à produção de queijo, enquanto que no leite caprino, boa parte também vai para a produção de queijo, mas nós temos diversas regiões no mundo que consomem muito mais esse leite in natura por várias características que nós vamos falar mais à frente, digestibilidade,
alergia, mas a alergia a gente vai ver que não é por conta da lactose, é por outros fatores mais, tá? Que favorece quando você tem uma incompatibilidade de utilizar o leite bovino. Claro, o queijo feito a partir do leite de búfalo é menor, tá? Há um consumo in natura considerável, que o que faz reduzir bastante a quantidade de queijo produzido, e no leite bovino é infinitamente maior. Nós temos muito mais bovinos leiteiros, mais de grande porte, quanto uma ovelha produz em torno de 3 litros de leite por animal, o caprino pode chegar aí a 5, 7 litros de leite, um bovino chega aí, a média de um bovino leiteiro hoje, acima de 20 litros, ou bem mais que isso em algumas situações. Tá? Bom, aqui a gente vê como variou a produção de queijo a partir do leite caprino, tá? Desde 93 até 2014, que são os últimos dados divulgados pela FAO, né? Então nós temos uma variação aí, num primeiro momento tímida, né? E depois, nos últimos anos aí pequeno. Nós não temos o dado a partir de 2014 ainda, nós já temos dados de produção de leite in natura até 2018, mas de queijo não foi divulgado ainda. Provavelmente, já que a produção de leite aumentou, nós vamos ter um aumento aqui também até a data atual. Tá? Aqui nós temos um gráfico mostrando a produção de queijo a partir do leite ovino, também dados da FAO, publicado em 2018, que leva até 2014, considera dados até 2014, tá? Mas provavelmente também, assim como o queijo vindo do leite caprino, o queijo oriundo do leite ovino também deve ter tido um aumento, já que aumentou a produção de leite nos últimos anos. Então aí nós verificamos aí um crescimento destacado, tá? Nessa atividade em diferentes regiões do mundo, que faz uma média grande, tá? Grande, uma média considerável, um aumento considerável ao longo das décadas. Bom, enfim, é só para dar um apanhado para vocês a respeito da parte de alguns produtos da ovinocaprinocultura. Nós já falamos do rebanho efetivo, nós já falamos da carne, né? E agora do leite. Eu fico devendo para vocês a questão de mercado, né? Importação e exportações. Eu fiz isso só para carne, mas nós vamos fazer um videozinho bem curtinho de como vocês podem buscar esses dados, principalmente lá na FAO, para que vocês possam constantemente estar atualizando. Senão a nossa aula acaba indo muito, vai ficando muito longa, né? Se eu ficar falando muito de importação, exportação, então vocês conseguem buscar esses dados, ok? Por enquanto é só, nós vamos partir para a próxima aula, que é produção de fibras, tá? Na questão do leite, em termos de produção. É isso. Obrigada, pessoal.